Queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Quero agradecer a sua companhia, você que está aí ao meu lado neste momento da transmissão de mais um culto Palavra Viva da Igreja Batista Sião, aqui Taguatinga, Distrito Federal. Eu quero agradecer a Deus neste momento por esta oportunidade e que a palavra de Deus possa falar ao seu coração, que ela possa ser alento para a sua alma, alimento para o seu espírito neste momento e que você possa ser profundamente edificado por tudo aquilo que Deus há de falar ao seu coração por intermédio da palavra de Deus. Antes da oração, quero agradecer a Deus pela vida do nosso amado e precioso pastor Manuel Neto, com toda a sua família. Agradecer a Deus pelo privilégio de ser conduzido, orientado e dirigido por este servo do Senhor e pedir as orações do povo de Deus em favor do seu servo, de maneira que ele continue encontrando força, sendo revigorado a cada dia, sendo sustentado pela boa mão do Senhor neste ministério que Deus mesmo lhe tem confiado. Quero orar por você neste momento, por sua família. Queremos clamar por aqueles que estão enfrentando situações de enfermidade, quer por situação desta pandemia, da crise sanitária que o mundo vive, quer por outros problemas que não guardem relação com esta doença, mas que da mesma forma traz sofrimento às famílias. Nós queremos orar neste momento pedindo que Deus nos abençoe. Pai Celestial, eu te agradeço, Senhor, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos acrescentou. Pela oportunidade, ó Deus, de estarmos neste momento, separando um tempo, ó Deus, para ouvir o Senhor falar conosco por meio da sua palavra. Deus, que o Senhor abençoe cada ouvinte, cada família, cada um daqueles que nos acompanham nesta hora. Que a tua palavra de fato seja espada penetrante. Que os ensinos, Senhor, ó Deus, que as revelações, que a iluminação da tua palavra, Senhor, nesta hora, possa trazer, Senhor, ó Deus, alento, consolo e esperança ao coração daqueles que nos acompanham nesta hora. Deus bendito, que o Senhor nos ajude a enfrentarmos cada situação, ó Deus, que pela permissão do Senhor temos passado. E eu te peço, ó Deus, que em Cristo sejamos fortalecidos na força do Senhor nesta hora. Abençoa-nos, ó Deus, dirige esta transmissão de maneira que tudo concorra para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Abençoa, Senhor, ó Deus, a liderança desta igreja, na pessoa do nosso pastor. Sustenta-o, ó Deus, com a tua mão direita, de maneira, Senhor, ó Deus, que ele continue na missão, cuja vocação o Senhor recebeu antes mesmo do seu nascimento. Abençoa, Senhor, ó Deus, a minha casa, a minha família. Guarda, Senhor, ó Deus, os nossos. Oramos em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero convidá-lo, querido ouvinte, querido irmão, querida irmã, a acompanhar a leitura da palavra do Senhor, que será feita neste momento no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso de número 11. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, de número 7, a partir do verso de 11, é o texto base para a nossa reflexão neste dia, nesta feira de 24 de setembro de 2020. Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso de número 11, vai trazer a seguinte declaração. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, dizia, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo.
Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu quero conversar com você nesta oportunidade sobre o tema a crise das perdas inesperadas. A crise das perdas inesperadas. Queridos irmãos, nenhum de nós, por mais fé que possua no seu coração, por mais experiência que a vida tenha proporcionado, estamos preparados para lidar com perdas inesperadas. Nenhum de nós, por mais forte que seja, por mais equilibrado que possa se encontrar, tem a condição de enfrentar algumas perdas que a vida nos traz repentinas, de maneira que isto não traga consequências para a nossa vida, para a nossa saúde física, emocional e espiritual, senão com a ajuda de Deus e com a iluminação da palavra do Senhor. Nossa proposta neste dia é trazer alento ao coração de muitas pessoas que têm sido surpreendidas, perdas que não estavam na sua agenda, que não eram esperadas, que vieram de maneira repentina sobre a vida, sobre a família, interrompendo sonhos, projetos, planos, realizações de todos nós. Na verdade, você que me escuta, esta mensagem é um tributo a duas pessoas muito significativas em nossa vida e das quais nos deixaram de forma muito repentina, mas que de certa maneira nos ajudaram na construção daquilo que Deus nos permitiu aprender à luz desta palavra. Estou me referindo ao nosso querido Marúcio. Ontem ele faria 74 anos de idade, mas fomos surpreendidos com Deus recolhendo Marúcio há alguns meses atrás, alguns dias atrás, e até hoje a família, os amigos, as pessoas que conviveram com ele buscam alternativas, buscam meios de superar esta que foi uma perda irreparável na vida desta igreja, para a família, para uma família desta igreja. A outra pessoa a quem me refiro é o pequeno Daniel, filho de Neuvânia e Natanael, que no último dia 7 de setembro também foi para os braços do Senhor. Daniel tinha apenas 3 anos de idade e a família luta na expectativa de conseguir superar a dor da perda repentina, inesperada, que chegou sem avisar para toda aquela família que amava e que continua amando o pequeno Daniel. Na verdade, foi sofrendo, juntamente com estas pessoas e algumas outras, que me falta tempo para fazer menção de cada uma delas nesta hora, que Deus nos conduziu para este texto da palavra do Senhor, de maneira que, recorrendo a Deus, pudéssemos encontrar forças para lidar com estas situações, não só nossa, mas aquelas que fazem parte de pessoas que estão ao nosso redor, de pessoas que são importantes para nós. E eu gostaria de dividir a minha fala e pensar com você neste momento sobre 2 aspectos importantes. Primeiro, qual a situação de crise inesperada que requer uma intervenção urgente e emergente da parte do Senhor. Fato, estas situações trazem consequências danosas do ponto de vista físico, emocional e espiritual. É fato de que estas situações são acompanhadas de uma dor tão profunda, de um sentimento tão grande, de que se não haja uma intervenção imediata, de que se não haja uma intervenção dos céus prontamente, talvez alguns danos sejam irreversíveis do ponto de vista. E o texto vai nos ajudar a identificar quais são estas situações que requerem urgência e emergência na intervenção do Senhor. E também quero pensar com você, com base neste texto, sobre as possibilidades da superação das crises, das perdas inesperadas. Em suma, meu desejo no coração, minha oração que fiz por você nesta hora, é de que, atento a tudo quanto Deus há de falar ao seu coração, você possa experimentar renovo dos céus,
você possa ser amparado e acolhido pelo Senhor. Qual a situação que requer uma intervenção imediata, direta, incisiva da parte de Deus, da família, da igreja, daqueles que nos cercam? Claro que toda situação de perda inesperada, ela é traumática, ela é difícil de ser superada, mas há algumas que requerem uma atenção especial da nossa parte e recebem, por que não dizer, uma atenção especial da parte do autor e consumador da nossa fé, do doador da vida, daquele que tem a vida e a vida em abundância. E esta situação, em primeiro lugar, queridos, é caracterizada pela perda inesperada de algo que seja ou represente tudo aquilo que nós temos e possuímos. Diz o texto que esta mulher foi surpreendida, e é verdade, não foi a primeira vez que ela foi surpreendida, porque o texto diz que ela era uma viúva, já havia percorrido aquela senda do sofrimento, já havia feito aquele mesmo trajeto até aquele cemitério, carregando o seu esposo, o caixão do seu esposo, e agora estava fazendo isso. E diz a palavra do Senhor que este era o seu filho. Ah, queridos, certamente há de receber uma atenção especial do Salvador. Certamente está na agenda de Deus, sob os cuidados do Senhor, aqueles que estão sendo por perdas inesperadas, por perdas repentinas que representam aquilo, tudo aquilo que possuiu na sua vida. Esta mulher já não tem esposo, esta mulher já não tem um companheiro para dividir as suas agruras, esta mulher já não tem uma pessoa do seu lado para lhe ajudar com as responsabilidades do dia a dia. Esta mulher só tinha o seu filho, e agora o seu filho, que representava a esperança do seu futuro, que representava a expectação da continuidade desta casa, desta família, desta descendência, desta linhagem, agora também é levado para os braços do Senhor. Eu tenho certeza de estar falando a pessoas que estão diante de situações e de quadros de perdas inesperadas, e cujo aquilo que perderam podia muito bem representar tudo que possuíam nesta vida. Não é difícil encontrarmos pessoas que, diante da perda inesperada, estão sofrendo uma dor profunda e aguda pelo fato de terem perdido aquilo que representava o bem maior da sua vida, seu maior tesouro, a sua maior riqueza, a sua maior razão de alegria. Quero dizer para você que está me escutando neste momento, você que tem o sentimento de que perdeu algo que era muito precioso, você que tem o sentimento de que perdeu algo que representava a sua vida, aquilo que de mais importante você possuía, aquilo que de mais significativo você tinha. Eu quero dizer para você que você está na agenda do Senhor, de que Deus se preocupa de modo muito especial contigo e de que Jesus está trabalhando no sentido de ir ao seu encontro, porque Ele sabe da dor e do momento da crise que você tem vivido, no sentido de lidar com esta perda que era irreparável. Mas perceba também que o texto não vai falar simplesmente de algo que podia ser tudo o que nós temos, mas também a crise requer uma intervenção divina. A crise requer uma intervenção de Deus, quer de modo sobrenatural ou de modo natural, por meio daqueles a quem Deus coloca na nossa vida, quando ela também traz consigo a expectativa de nos ajudar a lidar com aquilo que é insubstituível. Perceba, o texto está falando, no primeiro momento, de que representava tudo que aquela mulher tinha. Era um filho único, era um filho único. Não havia outros filhos para que ela pudesse compartilhar sua alegria ou a sua dor. Não havia outros filhos que pudessem lhe trazer esta esperança. Era um filho único, era tudo o que aquela mulher tinha, mas também era algo que a vida não poderia trazer de volta. Era uma situação irreversível do ponto de vista do quadro drástico que aquela mulher enfrentava. A mulher estava diante da morte.
Sabe, queridos, é necessária a intervenção divina, é urgente e emergente a necessidade do acompanhamento dos céus, de uma visitação de Deus na vida daqueles que estão diante de uma situação irreversível, do ponto de vista de uma situação que, aos olhos humanos, não há mais possibilidades, não há mais retornos. As perdas, as crises são oriundas de perdas inesperadas, principalmente quando elas se tratam de perdas que são irreparáveis. Tenho consciência também de estar falando a pessoas que muito recentemente tiveram ou ainda estão tendo que lidar com a situação de perderem não só aquilo que era o mais importante da sua vida, não só aquilo que era o mais significativo da sua existência, mas também estarem diante de uma situação que não pode, aos olhos humanos, ser reparada. Não tem volta. A morte é um caminho sem volta. A morte parece para alguns o fim de uma estrada que nós percorremos nesta jornada que chamamos vida. A morte é para alguns o fim da expectação e da esperança. A morte é uma perda inesperada que, de certa maneira, é irreversível. Eu preciso que você saiba, a você que tem chorado, a você que tem vivido dias muito difíceis, a você que tem perdido o sono da noite porque está lidando com a situação de morte, uma situação irreversível do ponto de vista humano, que não há mais volta, que não há mais como trazer de volta aquilo que perdemos ou aqueles que perdemos, que não há mais nada para ser feito, e esse sentimento de incapacidade tem doído no seu peito. Essa saudade que já é difícil está acompanhada do fato de que não há mais o que se fazer diante desta situação. Eu quero dizer para você que está muito perto de você ver a intervenção de Deus na sua vida, porque você é prioridade do Senhor, porque Deus sabe que este é o momento que Ele precisa agir na sua vida, visitar o seu lar, aquietar o seu coração, porque sabe da dificuldade que você tem enfrentado. Aquela mulher perdeu tudo o que possuía. Aquela mulher estava diante de uma situação que nada mais se podia fazer, mas aquela mulher também situação de crise que envolvia pessoas que ela amava, pessoas do seu ciclo de relacionamento. Era o seu filho, não era um estranho, não era uma pessoa que, de certa forma, não pudesse devotar. Não, era o que para algumas mulheres podia ser a representação do sonho acalentado no seu coração, pudesse ser o sinal da bênção de Deus, dando a ela a oportunidade da gestação. Sabe, queridos, muitas pessoas estão diante de crises profundas por perdas inesperadas, porque perderam tudo o que possuíam, porque perderam e estão diante de uma situação que seja irreversível, mas porque perderam alguém que fazia parte da sua história, que tinha o seu sangue, que podia e trazia lembranças dos momentos mais íntimos do relacionamento, da convivência familiar. Estou falando a pessoas que não perderam qualquer pessoa, mas alguém que fazia parte dos planos e do futuro que nós já tínhamos sonhado e colocado diante do Senhor. Precisamos e sabemos, à luz do texto da palavra de Deus, que Deus vai ao encontro daqueles que estão lidando com uma situação, e Ele tem pressa no sentido de chegar a tempo na vida daqueles que estão enfrentando dificuldades, na vida daqueles que esperam pela provisão divina em meio a uma situação de profunda perda, e esta perda de alguém que traz lembranças do seu seio familiar, que faz parte do seu ciclo de relacionamento mais íntimo, de pessoas mais próximas, como a de um filho. Mas a crise também, e a intervenção da crise é importante e necessária, em quarto lugar, queridos, quando as pessoas só conseguem ver e enxergar em nós as lágrimas que correm no nosso rosto.
Diz a palavra do Senhor, no texto que nós lemos, que Jesus viu aquela mulher. E o que ele disse? Não chores. De certa maneira, o que Jesus vê neste primeiro momento, uma mulher que não tem forças para reagir diante da situação, uma mulher que só faz chorar por conta de ser este o único sentimento que ainda escoa do seu ser, uma mulher cujas lágrimas são o seu alimento de dia e de noite, como dizia o salmista, uma mulher cuja marca e a identidade sejam as lágrimas e o choro contundente pela perda inesperada de alguém. Eu tenho a certeza de que não só eu e você, mas muitas pessoas ainda trazemos no rosto as marcas de quem enfrentou a dor do sofrimento de uma perda inesperada. Marcas estas que são cunhadas, que são escritas com as lágrimas que rolam do nosso rosto. De momentos cuja não havia qualquer possibilidade de uma reação, não havia como sequer esboçar qualquer atitude, senão deixar que as lágrimas molhassem o nosso rosto, expressar a nossa dor por meio do choro, do pranto, como quem lava a alma deste sentimento, ou como quem tenta se esvaziar deste sentimento que traz profunda dor ao nosso coração. Se você tem chorado por uma perda inesperada, se as lágrimas têm sido o seu alimento, se a dor tem sido o sinal do seu luto, se as lágrimas têm sido o sinal do seu luto, eu quero dizer para você que Deus está muito próximo de intervir na sua vida e de trazer ao seu coração a esperança que lhe falta neste momento de perda inesperada. É prioridade de Deus, está na agenda do Senhor, faz parte do projeto divino, está no caminho de Jesus, aqueles que estão se alimentando do choro e das lágrimas, aqueles cujas palavras e expressões da alma só podem ser definidas pelas lágrimas que descem do rosto de pessoas que só se encontram chorando, cujas forças que ainda possuem é dia e noite expressar a sua tristeza por meio das lágrimas. Uma nota importante deste texto é a questão do anonimato que existe em todo este contexto. Há muitas pessoas, diz a palavra do Senhor, que uma multidão acompanhava Jesus e uma outra multidão acompanhava aquele enterro que saía da cidade de Naim. Mas o fato é de que nem sabemos o nome desta mulher, como também, curiosamente, não sabemos o nome daquela criança. E por que não dizer, não sabemos o nome e a identidade da maioria das pessoas que estavam naquele contexto, senão de Jesus e dos seus discípulos. E é curioso quando a gente percebe que nestes momentos de luto e de dor, as respostas que buscamos, ou a possibilidade da superação destas crises, depende da compreensão precisa que nós temos quanto deste anonimato que eu fiz menção. Se não, vejamos, a possibilidade da superação das crises depende essencialmente do conhecimento e da onisciência divina. Perceba, quem falou para Jesus que aquela criança havia morrido? Quem disse a Jesus que aquela era a viúva que estava sofrendo a perda do seu filho único? Senão o fato de que o texto, quando nos diz que Jesus, vendo-a, se compadeceu dela e disse, não chores. Sabe, queridos, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, é capaz de saber aquilo que ninguém mais sabe. Quando eu disse do anonimato, havia uma multidão de pessoas, havia gente rodeando o caixão, havia gente nas redondezas da casa, havia gente acompanhando o cortejo até o cemitério, mas ninguém daqueles que estavam ali sabiam quem de fato estava sofrendo, senão Jesus Cristo de Nazaré. Só Jesus é capaz de enxergar as lágrimas, não só as lágrimas que molhavam o rosto, mas o coração que sangrava pela perda inesperável daquela mulher. Ninguém, na verdade,
sabia a profundidade da dor que aquela mulher estava sentindo, senão Jesus, quando dizia que o choro daquela mulher trouxe ao coração do Senhor a sensibilidade, a compaixão, a divina, no sentido de que ele dissesse: não chores. Ninguém sabe, queridos irmãos, quando é o fim deste sofrimento. Ninguém sabia o que aconteceria a partir de então. Ninguém sabia o que reservava, o que o futuro reservava para aquela família que sofreu a perda inesperada, senão o próprio Jesus de Nazaré. Acredito, creio na possibilidade da superação das nossas crises. Creio na possibilidade de uma reação por parte daqueles que estão sofrendo uma perda irreparável, quando estamos diante da onisciência e do conhecimento de Deus. Eu preciso que você saiba neste momento: Deus conhece a sua dor, Deus enxerga as suas lágrimas, Deus sabe o que ninguém mais sabe a respeito do momento que você tem passado. E o mais interessante, Deus sabe quando este sofrimento vai passar. Deus sabe quando este pranto vai se tornar em alegria e júbilo, porque Deus nos visitou, porque Deus interveio no dia da nossa adversidade, no dia mais crítico da nossa crise, das perdas inesperadas. A minha esperança, a minha expectação em relação àqueles que estão sofrendo, a minha oração em favor daqueles que estão em pranto, em luto, é de que Deus, visitando cada um de vocês, cada um de nós que estamos sofrendo, e nós somos prioridades do Senhor, e o Senhor está muito perto de intervir na vida de cada um de nós. É no fato de que Deus virá ao nosso encontro. E quem virá ao nosso encontro é aquele que sabe e conhece tudo aquilo que temos experimentado, a profundidade da nossa dor. Quem somos nós que estamos sofrendo? E ainda, quando este sofrimento há de passar? Eu tenho uma boa nova para você. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Jesus está indo ao seu encontro. Não é você quem está indo ao Senhor. Não é você quem está clamando a Deus. É Deus quem está te vendo nas suas lágrimas, no seu sofrimento, na dor que traspassa o seu peito. É Ele quem está indo ao seu encontro. E Ele está no sentido de que você saiba e seja consolado pelo fato de que mesmo que ninguém saiba quanto tem sido difícil, mesmo que ninguém possa conhecer a profundidade da dor que está no seu peito, mesmo que ninguém seja capaz de saber quando este sofrimento termina, o Senhor sabe, e porque Ele sabe, a esperança para nós quanto da possibilidade da superação destas crises. Mas a segunda verdade que o texto diz, a esperança da possibilidade da superação da crise, vem da autonomia, da iniciativa divina que move o coração de Deus, a compaixão divina em nosso favor. Eu disse, ninguém pediu nada por parte daquela mulher. Aquela mulher só chorava. Nenhum dos seus familiares interveio por ela. No caso de Lázaro, as suas irmãs clamaram, intercederam, foram até Jesus em favor dela. Mas neste caso, estamos diante de uma viúva que mal tinha as forças senão para chorar. Estamos diante de uma mulher marcada pela dor de uma perda inesperada, que na verdade não encontrava forças nem para clamar ao Senhor, para buscar a Deus, mas que ainda assim foi visitada pelo Senhor por causa da autonomia e da iniciativa de Deus. É Deus quem sai ao nosso encontro, como já disse. Ninguém daquela multidão, tanto que andava com Jesus, como que acompanhava aquele enterro, podia oferecer nada para aquela mulher. O que dizer num momento como este? O que fazer diante de uma perda inesperada? O que dizer para uma mãe que perdeu tudo que possuía? Para alguém que foi privado da companhia de alguém que tanto amava? O que dizer, meus irmãos, para alguém que de certa forma está diante de uma situação irreversível? Ah, queridos irmãos, como as situações de perdas mostram e descortinam a inutilidade, a incapacidade, a falibilidade e a limitação humana, ela também revela as possibilidades divinas. A Bíblia diz, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Pastor, qual a possibilidade da superação desta crise?
a autonomia e a iniciativa de Deus. Pode ser que você nem tenha forças para orar neste momento. Talvez você não saiba nem a quem recorrer nesta hora. Que caminho tome diante desta situação. Mas não se preocupe, Jesus está indo aonde você está. Ele faz o que você não pode fazer neste momento. Ele age quando ninguém mais pode agir, mesmo rodeado por uma multidão de pessoas. Ele tem e se compadece de nós. E uma das características intrínsecas deste texto é que a compaixão de Deus não é simplesmente um sentimento de Deus, mas algo que move o coração do Senhor a agir em favor daqueles que estão sofrendo. Alguém disse que compaixão é colocar a dor do outro no nosso coração. O que Jesus está fazendo neste momento, arrancando a dor do seu peito, colocando no seu próprio peito, de maneira que você consiga lidar com esta situação. Mesmo que ninguém peça, mesmo que não haja uma palavra pronunciada pelos nossos lábios, mesmo que não haja força de dar um passo na direção de encontrar o Senhor, sabemos e cremos que Ele ainda assim nos alcança, vai aonde estamos para fazer aquilo que ninguém mais poderia fazer por nós. Mas a possibilidade da superação da crise também repousa, como eu disse, em primeiro lugar, no conhecimento na onisciência divina, que nos enxerga, que nos vê, que conhece a nossa dor, que sabe a profundidade do nosso sofrimento, mas que, acima de tudo, sabe quando vamos superar tudo isso. Depois, a autonomia e a iniciativa de Deus, movida pela compaixão do Senhor, ainda que ninguém peça nada, ainda que ninguém possa fazer nada, ainda que todos se calem, ainda que todos estejam estáticos diante da situação, há um Deus agindo em favor daqueles que estão sofrendo perdas, precisam superar as perdas inesperadas que sobrevieram sobre a sua vida. E em terceiro e último lugar, a nossa possibilidade de superação da crise repousa sobre o fato da soberania, autoridade e poder divinos. Veja que o texto, e Lucas é enfático nesta questão, o texto vai dizer o seguinte: viu-a, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Foi o Senhor quem foi ao encontro daquela mulher. Foi o Senhor quem viu aquela mulher quando ninguém conseguia entender a dimensão do sofrimento dela. Foi o Senhor quem se colocou ao lado dela quando ela não podia ter a iniciativa de buscar o Senhor naquele momento. Foi o Senhor quem deu autoridade sobre a morte, aquele que tem autoridade sobre a morte, aquele que tem poder sobre as enfermidades que visitou aquela mulher. Sabe, queridos, propositadamente, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, Lucas traz a consciência de que a expectação da superação das crises, das perdas inesperadas, repousam no fato de que nós cremos, de que nós somos visitados, de que quem vem ao nosso encontro é aquele que tem poder, autoridade, aquele que governa sobre tudo e sobre todos, aquele que pode vencer até o mais cruel dos inimigos, senão a morte, aquilo que para alguns seja irreversível. Ninguém podia fazer nada, mas o Senhor ia ao encontro daquela mulher. Ninguém tinha nada para fazer naquele instante, nada mais podia ser feito, pois Jesus, o Senhor, aquele que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra, age e entra em ação neste momento na vida daquela família, restituindo àquele moço a esperança de vida. A você que chora neste momento pela perda inesperada, a você que perdeu algo que representava tudo na sua vida, a você que perdeu alguém que de certa forma guardava relações de intimidade, carinho, de afeto profundos, a você que foi visitado por uma situação, aos olhos humanos são
irreparáveis, irreversíveis. Eu preciso que você saiba, tem alguém que te enxerga neste momento, tem alguém que te vê no meio desta multidão, tem alguém que sabe que você está sofrendo, tem alguém que sabe a profundidade do que você tem passado, tem alguém que sabe e tem as respostas para esta dor. Ele é o Senhor, o que tem todo o poder, o que tem toda a autoridade nos céus e na terra, o único que pode trazer alento ao seu e ao meu coração. Para quem sofre, para quem está diante da perda, para quem não sabe o que fazer diante de uma situação irreversível, a esperança precisa repousar no fato de que ainda podemos e seremos visitados por aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Por aquele que sabe o que faz e sabe por que permite determinadas situações da nossa vida. É imprescindível na tarefa de ressignificar os acontecimentos trágicos da nossa vida, de que a gente possa olhar para as situações como algo que esteja na soberana vontade do Senhor. Mas não só do ponto de vista de aceitar, mas de acreditar que Deus, que permitiu que tal situação sobreviesse sobre nós, também pode nos sustentar, nos amparar, pode arrancar do nosso peito esta dor que está acabando conosco, que está destruindo com a nossa vida, que tirou de nós a alegria de viver. Eu concluo esta meditação fazendo 3 apelos importantes para você que me escuta nesta hora. Em primeiro lugar, jamais fuja da realidade do luto da perda inesperada. Algumas pessoas, diante de uma situação fatídica, diante de uma situação repentina de morte, tenta de algumas maneiras negar o fato daquilo que aconteceu, esconder ou maquiar as suas emoções do ponto de vista de tentar não sofrer diante daquela circunstância. O texto mostra uma mulher chorando, e chorando compulsivamente, ao ponto de que aquele choro pudesse compadecer o coração do Senhor. E sabe, meus irmãos, as respostas vêm, não quando nós escondemos, não quando nós fugimos da realidade do luto, não quando nós evitamos a situação do enfrentamento do luto, mas quando nós somos capazes de encarar esta situação, de sermos sinceros diante daquilo que temos sentido, de chorarmos quando tivermos necessidade de chorar, de relembrarmos as situações que marcaram a nossa vida, a nossa experiência com aqueles que perderam, porque é neste momento que a dor aumenta, e nesse processo que somos prioridade de Deus e que Deus começa a agir no nosso coração e na nossa vida. Não acredito que a resposta para o seu luto, não acredito que o problema e a solução para o problema da perda que você tem enfrentado esteja no fato de ignorar aquilo que aconteceu, de evitar as lembranças daquilo que marcou tanto a sua vida. Ao contrário, aquela mulher está diante do luto, ela não está em casa evitando o fato de ver o filho no caixão, ela está acompanhando o cortejo, e louvado seja o nome do Senhor, porque aquela situação de crise terminou com a intervenção do Senhor e a superação desta crise, Deus devolvendo a ela a alegria e o contentamento da esperança da vida eterna. Preciso que você saiba que Deus sabe exatamente o que você sofre, porque Ele também passou pelas dores inesperadas e repentinas que nós sofremos. É importante o contexto e o contraste desse texto. O texto está falando de uma mulher que estava sepultando o seu único filho. E a Bíblia, com muita frequência, diz que Jesus Cristo é o unigênito do Deus Pai. Deus sabe o que é ver o filho morrendo. Deus sabe a dor de quem, de certa forma, precisa lidar com a perda de alguém que representa tudo, a única coisa que possui na vida. Deus sabe o que é alguém está passando a perda
de alguém que representava tão amado pelo Senhor, porque várias vezes o Senhor disse: este é o meu filho amado, em quem amo, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Deus sabe o que é estar diante de uma situação que aos olhos humanos é irreversível. Deus compreende aquilo que estamos passando. E porque Ele sabe do tamanho da dor que você tem enfrentado, porque Ele sabe que este momento é importante do ponto de vista da intervenção, Ele está agindo em seu favor, para a alegria nossa e para a glória do nome de Jesus. Terceiro e último lugar, o último apelo que eu faço a você: não espere das pessoas aquilo que só Deus pode fazer por você. Lembra-se das multidões, gente de todos os lados, gente acompanhando Jesus, gente acompanhando o cortejo, até o cemitério, as grandes multidões de pessoas, mas ninguém sabia o que aquela mulher passava, ninguém mensurava o que aquela mulher podia experimentar, ninguém tinha resposta para aquela mulher. Queridos, a resposta que nós buscamos só pode e só virá do Senhor. A resposta que nós buscamos, a dor e o enfrentamento das dificuldades, só pode estar em Jesus, aquele que tem a vida e é o doador da vida. E algumas pessoas, diante do luto, tentam buscar nas seitas, nas religiões, no espiritismo, na tentativa da comunicação com os mortos, o alento para a sua dor. E eu preciso que você saiba, esta resposta que você busca só pode vir da parte do Senhor, não dos homens, porque somos falhos e limitados, mas Deus tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Deus está se compadecendo de você, porque Ele sabe o que você sente. Ele te viu no dia do sofrimento. Deus é o único que pode fazer algo por você neste momento. Deus está indo ao seu encontro nesta hora, porque você é prioridade do Senhor, porque Ele sabe que é tempo da intervenção de Deus na sua vida. Eu quero orar com você neste momento. Deus bendito, Deus de infinita graça, misericórdia e bondade. Aqui estamos, Senhor, a Deus, não na negativa do sofrimento que enfrentamos, não escondendo nem maquiando as dores, Senhor, a Deus, daquilo que tem sido os traumas deixados, ó Deus, por esta perda inesperada. Mas estamos aqui também, ó Deus, renovando a nossa confiança de que cada um de nós está na agenda do Senhor, na prioridade de Deus, de que Deus que nos enxerga na sua onisciência e que sabe o tamanho da dor, da ferida, Senhor, a Deus, que foi aberta, que sabe das dificuldades dos teus filhos na continuidade dos seus projetos terrenos, precisam e ainda necessitam da visitação do alto neste momento. Deus bendito, eu apelo em nome de Jesus para a tua onisciência, Senhor, a Deus, de maneira que enxergue aquilo que ninguém vê, de maneira que saiba aquilo, a profundidade da dor que ninguém sabe, de maneira que nos mostre quando este sofrimento há de ter fim. Deus, eu apelo para a tua compaixão, apelo, Senhor, a Deus, para a tua autonomia e iniciativa, mesmo, a Deus, na vida daqueles que não te buscam, mesmo daqueles que não têm força, Senhor, a Deus, para ir aonde o Senhor está, vá ao encontro deles, Senhor, a Deus, neste momento. Deus, a minha esperança repousa na tua soberania, tu és o Senhor de tudo, nada acontece, Senhor, a Deus, sem a tua permissão, nada acontece, Senhor, a Deus, sem a tua ordem, mas que o Senhor dê ordem neste momento, para que a vida volte aos lares daqueles que foram, de que perderam e de que sofreram perdas irreparáveis. E que o resultado disso, Senhor, seja um engrandecimento do teu nome, seja o louvor da tua glória e seja para testemunho de que o Senhor é Deus. Evita-nos, ó Deus, de negar a consciência que temos da gravidade do que estamos enfrentando. Livra-nos, ó Deus, de buscarmos alternativas naquilo que não pode trazer esperança. Faz-nos esperar e confiar no Senhor, ainda que tardia, crendo que o livramento virá das tuas mãos. E agora que a graça, a maravilhosa graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor infinito, amor de Deus Pai Celestial, as consolações e a visitação do Santo Espírito de Deus, convosco estejam, convosco permaneçam, desde agora e para sempre, quando a igreja do Senhor diz, amém.
e amém. Que Deus abençoe a você. Obrigado por sua companhia. Se você conhece alguém que está enfrentando uma perda repentina, inesperada, compartilhe esta mensagem. Encaminhe para ela esta mensagem e que ela possa ser fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Fiquem todos na paz do Senhor. Está terminado em nome de Jesus.